Olá, boa tarde a todas e todos. É com enorme satisfação que apresentamos o segundo encontro do nosso projeto, agora devidamente nominado Diálogos em Sul Maior. Este projeto é o bom fruto da parceria entre o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, representada aqui por mim, Ângela Roberti, e por Jaqueline Ventapani. Além disso, a nossa parceria conta com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Ásia, África e as Relações Sul-Sul, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a coordenação da professora Beatriz Bício. E também, ainda na nossa parceria, a revista Diálogos do Sul, um projeto de mídia alternativa como espaço de reflexão sobre o Brasil, a América Latina e as relações Sul-Sul, sob a direção do jornalista Paulo Canabrava. Diálogos em Sul Maior é o diálogo também entre a universidade e a sociedade civil, no qual compreendemos, como foi muito bem colocado pelo nosso colega Paulo em outra ocasião, nossa inserção no Sul global, não apenas como um espaço geográfico ou mesmo geopolítico, mas como uma ideia de desconstrução de hegemonias do Norte, na libertação integral do Sul e busca de um novo horizonte, no sentido integrado de um mundo melhor. E neste encontro de hoje, temos a honra de contarmos com a presença do embaixador Ibrahim Alzeben, representante do Estado da Palestina no Brasil. Lembrando aqui que o Estado da Palestina foi reconhecido pelo Brasil em dezembro de 2010, considerando-se as fronteiras definidas em 1967. O embaixador Alzeben é ainda decano do Conselho dos Países Árabes em nosso país. Foi embaixador, além do Brasil, em Cuba, Nicarágua, Peru, Bolívia, Colômbia e Paraguai. Um trabalho diplomático de mais de 4 décadas na América Latina. O debate hoje ocorrerá de uma maneira um pouquinho diferente do encontro que tivemos anteriormente, no qual recebemos o então embaixador, me perdoem agora que me deu um branco aqui, Celso Amorim, perdoe. Teremos o Paulo Canabrava como mediador e Beatriz Bis fará o debate com o embaixador Alzeben. Como havíamos mencionado em nossas divulgações, considerando que a transmissão está sendo feita por vários canais, o canal do YouTube da Diálogos do Sul e as páginas do Facebook, do LPPE, do NIEAS, da Caderno Terceiro Mundo e também da Diálogos do Sul e Ópera Mundi, pedimos que enviassem previamente as perguntas ao embaixador Alzeben e estas terão prioridade. Entretanto, caso haja tempo, abriremos para algumas perguntas feitas por estes canais. Uma última informação. O programa ficará disponível nos canais do YouTube da Diálogos do Sul, do LPPE-UERJ e do NIEAS, UFRJ, além das páginas no Facebook e no podcast LPPE História Presente. Agradecemos muito a presença do embaixador. Passo agora a palavra para o Paulo, que vai mediar o encontro. Paulo, é com você. Poxa, é um prazer estar aqui com o embaixador Alzeben e nesse projeto que nos qualifica tanto, né, que é o projeto do Diálogos em Sul Maior, né, pegando aí a ideia de um tom maior da música, nós queremos fazer um diálogo em Sul Maior, porque consideramos o espaço Sul como o espaço de luta anti-hegemônica hoje. A causa palestina é uma tradição aqui do povo brasileiro, né? Pode ter certeza disso, senhor, com a experiência que tem aí. Eu imagino 4 décadas de embaixador aqui na nossa América,
não é mais que uma vida. Na década de 80, assim, então, logo nós voltamos do exílio, eu fui editor aqui em São Paulo da Voz Árabe, que era exatamente um jornal impresso, né, para defender a causa palestina. O que foi Caderno do Terceiro Mundo, o senhor acompanhou desde muito tempo, né? Eu gostaria, assim, para iniciar esse nosso bate-papo, nossa conversa, que o senhor contasse um pouquinho da sua vida, né? Como é que o senhor virou embaixador? De onde o senhor veio? Porque, né, 40 anos de embaixador não é qualquer coisa, não é? É uma coisa. Então, sua vida deve ser cheia de altos e baixos, uma vida fascinante aí. Conta para a gente um pouquinho. Bom, boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade, essas palavras, estes elogios. A honra é minha para estar com vocês, para estar aqui com a segunda entrevista que vocês fazem e estar depois do excelentíssimo embaixador e ex-ministro Celso Amorim. É uma honra e um compromisso. Quero também expressar que estou com saudade do Rio de Janeiro, vocês estão desfrutando do Rio, e estendo minha gratidão à queridíssima amiga de muitos tempos e de muitos anos, a senhora Beatriz Bisso, que a gente já se conheceu faz muito tempo, várias, digamos, décadas. Durante esta carreira e este caminhar pela causa palestina, pela causa do Sul, que os senhores identificaram muito bem. E uma honra estar com amigos também, que acabo de conhecer agora, é uma honra para mim, a doutora Angela Roberti, o senhor também Paulo, que agradeço suas palavras infinitamente, a Jacqueline e a senhora também que está moderando este evento. Nossa vida, minha vida não é muito diferente da vida de muitos palestinos. Nasci no exílio, nasci na Jordânia, filho de refugiados, que a médula, a coluna vertebral da causa palestina. Tive meus estudos primários e secundários na Jordânia e depois tive a oportunidade de estudar e sair a Cuba e conhecer este hemisfério lindo, ao qual já fico ligado desde 1975. Obviamente trabalhei em vários países e me sinto identificado, tanto que muitos colegas dizem que eu sou latino-palestino. Mais latino que palestino, mais palestino que latino, pero enfim, me identifico com este hemisfério, com suas causas e com suas lutas. Estou no Brasil faz 12 anos e tive trabalhos em vários países de Latinoamérica, com o qual, repito, que me identifico com sua luta, com a luta pelo progresso e pela soberania, pelo avanço, pela conquista de direitos humanos e pela dignidade. Esta é parte da minha vida. Claro que sou casado, tenho 2 filhos, homens, já um de 22 e outro de 19 anos. E espero cumprir com a expectativa de vocês, Beatriz, e Paulo, e Angela, e também Jacqueline esta tarde, e todos também espectadores.
Agora sim. Com certeza, embaixador, o senhor vai preencher as expectativas, porque sabemos da sua experiência, da sua longa carreira, do seu conhecimento, seja do nosso continente, dos nossos povos, das nossas lutas, como do povo palestino e da região do Oriente Médio, com certeza. E justamente em relação ao Oriente Médio, nós tivemos há poucos dias essa notícia que foi dada ao mundo com bombo e circunstância na Casa Branca, de que foi chamado um acordo importantíssimo, gestionado, mediado, enfim, por o presidente Trump, né, de reconhecimento de Israel pelos Emirados, por Bahrein, né, aparentando, na forma como foi apresentado, um grande passo para a paz na região. A gente que conhece as questões de outros carnavais, né, embaixador, pode desconfiar que talvez não seja assim um cenário tão alentador como foi apresentado. Eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão para nós, explicando como vocês, palestinos, né, as autoridades e o povo palestino recebeu essa notícia, e sei que também isso de alguma forma trouxe um movimento interessante, importante, necessário, de diálogo entre diferentes correntes palestinas, né? Eu gostaria muito que o senhor nos pusesse a par, então, desses movimentos e do que o senhor acredita que significa esse acordo, as perspectivas para a região. Bom, muito obrigado, Beatriz, novamente pela oportunidade. Este é um acordo que nós rechazamos. Em bom espanhol, nós não aceitamos o que nos corresponde como Estado de Palestina, como povo palestino. Independentemente de que são dois países árabes, são dois países soberanos e que procuram seus próprios interesses. Mas, de fato, eles foram objeto de muita pressão por parte dos Estados Unidos, por parte de Israel, pero especialmente por parte dos Estados Unidos, para salvar tanto Trump como Netanyahu. Isto, em primeiro lugar, o fato de fazer este tipo de acordo alegando que é pela causa palestina é uma falácia. Uma falácia, e a senhora acabou de dizer que é um carnaval. Existe uma unanimidade árabe. Desde a criação da Liga Árabe, em 1945, até aquele momento de que a causa palestina é a médula, é a coluna vertebral, e é uma unanimidade de todos os países árabes. Existe um conflito, existe uma guerra entre Israel e os países árabes. Nós procuramos a paz, pero não fugir 7.000 quilômetros e fugir da realidade, que é a questão palestina. O fato de normalizar relações com Bahrein, com Emirados, com qualquer outro país, é fugir da verdadeira causa deste conflito, da verdadeira causa da inestabilidade naquela região. Portanto, nós não aceitamos esse tipo de questionamento. Entendemos que estes países podem estar procurando seus interesses intrínsecos, seus interesses pessoais e nacionais, mas acaba prejudicando a unanimidade árabe, acaba prejudicando este consenso internacional que a causa dos conflitos na região é a questão palestina, é a ocupação israelense dos territórios, é a negativa de Israel de aceitar a criação do Estado da Palestina, já anunciado desde 1947. Nós não aceitamos este acordo, não aceitamos nenhum outro acordo. Se querem normalizar
eles acabam entrando em conflito com a Liga Árabe, acabam entrando em conflito com um conjunto de resoluções da legitimidade internacional. Então isso tem muito a ver com o momento eleitoral lá dos Estados Unidos, né? O voto pentecostal, né? Os neopentecostais agora têm uma corrente que é sionista. Eles querem colocar a causa de Jerusalém como uma causa religiosa desses neopentecostais, e o voto deles está levando o Trump a assumir esse tipo de atitude que está contrariando todas as normas internacionais, todos os acordos da ONU. Não é? Agora, antes de entrar nisso, eu queria pedir para Jaqueline Ventapani contar um pouco o que foi o processo para a gente chegar ao reconhecimento do Estado palestino. Houve todo um processo e a Jaqueline vai contar essa história, porque é muito importante isso também. Na verdade, eu vou pedir até ao embaixador, boa tarde, embaixador, é uma honra para nós contarmos com a sua presença aqui. Né? Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Bom, na verdade, eu não vou contar essa trajetória, eu vou falar um pouquinho sobre as relações da questão palestina com o Brasil e perguntar para o senhor, né? Nós temos, assim, a região do Oriente Médio, ele vai ganhar uma importância muito grande para o Brasil, especialmente após a crise do petróleo, aquela primeira crise do petróleo, em 1973. E isso vai levar a uma reorientação, uma nova orientação, na verdade, da política externa brasileira, e, curiosamente, ocorre num momento que, para o Brasil, era um momento delicado, né, um momento difícil. Perdimos a voz. Sumiu a Jaqueline. Eu caí. Então, voltando, nós tivemos, era um momento de ditadura no país, né? E nós vivemos uma mudança nessa política externa, especialmente nós tivemos o governo Geisel. Então, em 74, o Brasil vota favoravelmente a concessão de um status de observador para a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Né? Em 75, através do chanceler Azeredo da Silveira, o governo passa a defender o direito de autodeterminação do povo palestino de uma maneira mais veemente. Temos, em 77, ainda no governo Geisel, apoia a decisão da ONU, da Assembleia Geral da ONU, de criar o dia 29 de novembro como Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino. Né? Em 79, aí já não é mais o Geisel, já é o governo Figueiredo, mas ainda numa ditadura, o Brasil ele reconhece a OLP como legítima representante do povo palestino e, posteriormente, vai abrir um escritório. E aí, em 2010, nós temos o reconhecimento, né, do Estado palestino pelo governo brasileiro, em dezembro de 2010. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que nós temos muitos alunos nos assistindo, alunos de História, de Ciências Sociais, de Relações Internacionais, de Jornalismo e vários outros, que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória da relação da Palestina, né, quer dizer, não era aquela luta do Estado palestino com o Brasil, e um pouco como o senhor vê esse ponto de mudança que nós estamos tendo agora no governo atual, e que, de certa maneira, ou de muita maneira, acompanha, né, o próprio alinhamento dos Estados Unidos. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória para nós. Bom, muito obrigado, senhora Jaqueline, e quero, antes de responder sua colocação, sua pergunta, mencionar de que para o senhor Paulo, se eles querem converter este conflito em um conflito religioso para fugir do direito internacional. De toda maneira, eles estão fazendo todo o possível e é parte desta campanha eleitoral e é parte também
não somente da campanha eleitoral, também de fugir da cadeia ou fugir das acusações que está sendo objeto tanto Trump como Netanyahu. Quanto às relações com o Brasil, eu acho que, para voltar um pouco, fazer um pouco de história, o Brasil é presente na Palestina, e a Palestina é presente desde Dom Pedro II, desde quando visita no século XIX a Terra Santa, a Palestina, e posteriormente começa a chegada de alguns palestinos a estacionar-se no norte da Palestina, no norte do Brasil. Temos a primeira comunidade de chegar ao Brasil em Natal e em Pernambuco. Enquanto a relação já política, a participação política do Brasil foi a partir de 1947. 1947, quando já o conflito é levado às Nações Unidas, quem preside as Nações Unidas era Osvaldo Aranha, representando a Brasil, e aí recomendam a partilha de Palestina. Israel não existia naquele momento. O que existia? Palestina, que foi dividida, foi recomendada a divisão ou a partilha em 2 estados. Um foi criado, o outro ainda não está, de fato, criado no terreno, porque o território que corresponde ao Estado da Palestina está sob ocupação militar. Então, a partir de 1947, sim, o Brasil é parte deste processo. Inclusive, em 1956, quando a nacionalização do Canal de Suez, Brasil manda tropas de paz, e inclusive tem uma parte da faixa de Gaza chamada Brasil, um acampamento de refugiados chamado Brasil. E, como acaba de mencionar a senhora Jacqueline, já a partir de 1974 começa o reconhecimento do Brasil à OLP como único e legítimo representante do povo palestino. Em 1979 temos um escritório em Brasília. Em 1993 este escritório se converte em delegação especial da Palestina, que não é embaixada e não é organismo internacional. Uma modalidade criativa brasileira, Delegação Especial da Palestina, no Brasil. E a partir do dia 2 de dezembro de 2010, já funciona como Embaixada do Estado da Palestina no Brasil. O Brasil teve participação desde que se abre também um escritório brasileiro em Ramallah. Já se estabelece esta reciprocidade, e o Brasil oferece grandes ajudas, tanto no terreno político como no terreno material e prático, fazendo doações, incentivando e apoiando setores de saúde, de educação, de esporte, algo que realmente reconhecemos ao Brasil e agradecemos infinitamente. A senhora pode visitar Palestina nestes momentos e você vai apreciar que tem muitas bandeiras brasileiras aí, vai encontrar muitos, inclusive, falando português e, sobretudo, adorando este Brasil. Nós agradecemos muito ao Brasil, apesar de todas as circunstâncias, talvez, que vivimos na atualidade. Enquanto a chegada do novo governo do senhor presidente Bolsonaro, é um governo comprometido com Israel, algo que nós não questionamos, é algo que não interferimos no sentido político de dizer o que deve fazer um governo, o que não deve fazer. O que sim nos corresponde é também enfrentar o que nos toca, o que nos atinge e nos que prejudica. Nós não interferimos na relação
Brasil com Israel ou com qualquer outro país do mundo. Agora, quando já atinge nossos interesses, nossa causa, sim, obviamente a gente vai ter que interferir e vai ter que se posicionar. Reconhecer a Jerusalém como capital de Israel é uma agressão à Palestina, porque Jerusalém Oriental é a capital do Estado da Palestina. E antes da existência, inclusive, do Estado de Israel em 1947, 1948, trasladar a embaixada para Jerusalém é reconhecer a ocupação, dar legalidade à ocupação, algo que não podemos aceitar. Obviamente, neste caso, temos que deixar um espaço para a diplomacia, um espaço para seguir conversando e, obviamente, inclusive esta conversa esta tarde com vocês, que nós agradecemos, demonstra que não estamos sozinhos, que contamos com amigos e contamos com gente que entende a essência da questão palestina. Não perdemos a esperança, apesar de tudo, e acho que devemos deixar um espaço para diplomacia e para seguir mantendo este diálogo com a sociedade brasileira, com a classe política brasileira e com o governo brasileiro. Acaba de ser mencionado agora, digamos, designado um novo embaixador, eu acho que é carioca, acho que é Alessandro Cândias, que está substituindo a Francisco de Holanda. Este é um passo, consideramos, importante para seguir mantendo este diálogo, para seguir mantendo as relações neste nível diplomático. Confiamos no bom senso da classe política, da sociedade civil e também dos amigos brasileiros. Embaixador, a gente está percebendo um movimento de que Israel caminha para a política de um só Estado. Desde que eles se declararam um Estado teocrático, inclusive aqui eu sinto, em conversa com judeus, com a comunidade judaica, alguns, inclusive progressistas, já estão aderindo a essa tese de um só Estado, dois povos. Isso aí, eu queria uma reflexão sua. É possível um Estado e dois povos sem Israel um Estado teocrático? Obviamente, é uma contradição. Pode ser a longo prazo, se vamos ter que conviver todos em um só espaço e encontrar uma nova maneira de conviver. E nestes momentos, é impossível de conviver com um Estado teocrático, é impossível conviver com a ocupação. O povo palestino precisa ter seus direitos nacionais inalienáveis, seu direito à autodeterminação. O segundo capítulo da Carta Magna das Nações Unidas consagra a autodeterminação como princípio básico, inclusive a própria Constituição do Brasil. Vocês escutam o senhor presidente, escutam o chanceler, fala autodeterminação dos povos. Nós exigimos nossa autodeterminação, que podemos decidir o dia de amanhã entre israelenses e palestinos, sob a base do direito internacional, sob a base dos direitos civis e políticos, igualdade. Já vamos deixar isto para o futuro. No momento atual, é prematuro falar de um Estado com duas nações. Acho que nestes momentos devemos nos desfazer e acabar com a ocupação do território palestino, exercer nossa autodeterminação, criar nosso Estado e de Estado a Estado, de tu a tu, negociar e para alcançar um tratado de paz que permite uma compreensão entre as futuras gerações. Beatriz Bício. Beatriz Bício, você com a palavra.
Beatriz, está me ouvindo? Você com a palavra. Sim. Embaixador, quando eu visitei a Palestina pela última vez, e que foi a primeira vez que eu fiz uma visita como acadêmica, as outras minhas visitas várias, muitas, em diferentes momentos, tinham sido como jornalista, eu tive a ocasião de visitar a Embaixada Brasileira em Ramallah, né? Em Ramallah, e ver o importante papel realmente que estava desempenhando essa embaixada em levar a solidariedade, colocar o Brasil com sua expertise em diferentes campos para uso, né, para usufruto das necessidades múltiplas dos palestinos, né? Então, realmente, independentemente do que o governo, né, decidir, eu acho que o senhor está certo de que a solidariedade do povo brasileiro é enorme em relação aos palestinos, e essa embaixada, de alguma forma, para além do papel simplesmente burocrático, eu senti que era um lugar onde se acolhiam iniciativas múltiplas também. Queria dar esse depoimento. Mas também nessa visita, e aí eu queria que o senhor explicasse isso, porque não sei se é de conhecimento de muitos dos nossos alunos, né? Eu tive a primeira visão em loco, né, do muro, né, um muro do qual pouco se fala muito do muro que Trump queria construir, né, na fronteira sul com o México. Se celebrou o final do muro de Berlim, e há um silêncio, né, em relação ao muro que Israel construiu, inclusive para além do que já era absolutamente fora de qualquer norma internacional, do avanço territorial que já tinha, e com o muro avançando ainda mais sobre terras palestinas. E uma novidade que eu não tinha visto nas minhas visitas anteriores, porque não existia esse muro nas outras visitas que eu fiz, né, já há alguns anos atrás. E outra questão que também cresceu e me surpreendeu na dimensão que adquiriu foram os assentamentos ilegais israelenses que cercam, né, todo o território palestino, com o arame farpado e tal. E essa é uma realidade extremamente violenta que o povo palestino sofre diariamente, né? O muro e os assentamentos que são extraterritoriais, bandeiras israelenses em território palestino, arame farpado, ruas que os palestinos não podem transitar, né? Eu queria que o senhor nos explicasse um pouco como estão vendo esse tema, esse desafio tremendo para qualquer possibilidade de paz, e vou emendar com uma questão que o senhor acabou não explicitando e me parece importante. Na minha primeira intervenção eu mencionei que tenho lido, pelo menos, e eu gostaria que o senhor ratificasse se isso é assim mesmo, que tem havido, em função das novas iniciativas de Trump e de Netanyahu, uma aproximação de diferentes tendências políticas palestinas, procurando realmente um novo patamar construtivo, unitário, para enfrentar esses desafios, né? Eu queria que o senhor, por favor, explicasse em que pé está isso. Obrigada. Sí, Beatriz. Quien crea muro, y un muro de 8 metros de altura, Sim, sim. es porque no quiere convivir con el vecino. No quiere ver con el vecino. No quiere es una relación con este vecino. Nos consideramos que tanto israelenses como palestinos no precisamos de pontes y no de muros. Por tanto, este muro es ilegal. La Corte Internacional de la Haya deu seu parecer faz muchos años que eso es ilegal y que está haciendo que esto obstaculiza cualquier entendimiento entre palestinos e israelenses, entre o povo palestino e o povo israelense. Nós, quando assinamos o acordo de paz, aquele acordo de Oslo, 1993, se suponia que em 1999 ou 2000 já o Estado palestino é uma realidade e que não haverá mais assentamentos, digamos, construção de assentamentos durante este período transitório. O que encontramos hoje é que a mesma coisa que a senhora encontrou, foi surpreendida.
tem 600.000 colonos dentro do território palestino, do território do Estado palestino, onde o Estado palestino deve ser construído. Este muro e esses assentamentos criam uma realidade, de fato, que impede a criação de um Estado palestino viável e com continuidade territorial. Praticamente é um lego este território palestino agora com a presença destes colonos e com a presença das colônias e dos assentamentos dentro do território. Seja o que for, todas estas práticas, tanto muro, anexação de Jerusalém, anexação de alturas de Golán, criar assentamentos, todos são contrários ao direito internacional. Este direito internacional, que tanto Israel, com o apoio dos Estados Unidos, estão praticando, estão dando suas espaldas ou suas costas para este direito internacional. Queiram ou não, são os únicos, praticamente Israel e Estados Unidos estão contra o mundo inteiro, porque estão contra o direito internacional. A base de solução não pode ser, de jeito nenhum, uma base religiosa. Tem alguém que está dizendo que Israel não é um Estado teológico. Não. No momento que se declara um Estado judeu, o judaísmo é uma religião. Portanto, é Estado teológico. No momento que outro país se autodenomina Estado Islâmico, é um Estado teológico. Quando um Estado se autodenomina Estado cristiano, é Estado teológico. De toda maneira, a solução, tanto a solução como o conflito, não é religiosa. Palestina quer e deve e tem que estar presente, porque está presente muito antes desta nova divisão. O que foi dividido é o Estado da Palestina. O que foi dividido é o território palestino, no qual foi incrustado, colocado, inventado, imposto Israel. Com todo isso, não quer dizer que estou negando a existência do Estado de Israel. Nós aceitamos desde 1988 o Estado de Israel, reconhecemos o Estado de Israel. Quem não reconhece o Estado da Palestina é o Estado de Israel. Quem está fazendo todo o possível, todos os dias, a toda hora, fazendo esta solução impossível. Praticamente em psicologia, se você não reconhece seu erro, se você não reconhece suas debilidades, a cura vai ser muito difícil. Portanto, é muito difícil para Israel, nestes momentos, encarar a situação se não reconhece o que aconteceu desde 1948 até o momento. Nós não perdemos a esperança, nós confiamos de que o futuro pertence à verdade, não pertence... Quantos anos passaram desde o processo da colonização? A colonização acabou. Quantos tempos e quantos anos passou o nazismo, e cometendo horrores, holocausto, limpeza étnica? Acabou. Sempre vai prevalecer a verdade. Claro, o preço está sendo muito alto para nós. Temos 7.000 presos, temos nosso meio ambiente devastado, temos Gaza, a faixa de Gaza ocupada ou cercada. 2 milhões de habitantes vivem em condições infra-humanas e, inclusive, encontramos que tem duas versões agora no mundo. Ou a versão da narrativa de Trump e sua companhia, neste caso Netanyahu, ou o direito internacional. Nós nos apegamos ao direito internacional, nós tivemos nossas dificuldades, é muito normal. Um país que está ocupado faz mais de 70 anos, obviamente que vai ter várias tendências políticas, várias narrativas, várias visões,
quando 78% do território já não é teu, é normal que 78% da população vai estar inconforme. E por tudo isto, nós, faz 3 semanas atrás, todos os contingentes da OLP, inclusive aquelas que estão fora da OLP, como Hamas e Jihad Islâmico, nos reunimos para encarar e enfrentar que, sem unidade nacional, não podemos alcançar nossos objetivos. E esta unidade nacional é uma realidade, um imperativo que nós devemos de conquistar como palestinos. Vamos a trabalhar e esperamos que os atores regionais e internacionais ajudem. Esta divisão interna não é porque o povo palestino está dividido, porque também tem fatores externos, regionais, que estão interferindo e uns, obviamente, cada um quer impor seu ponto de vista. Embaixador, eu queria só dar um depoimento muito breve de que eu tive a honra de estar no parlamento palestino, no exílio, que foi que discutiu o reconhecimento de Israel, num debate histórico que saiu em 88. Eu fiz a cobertura desse evento, onde estava, além de Arafat, toda a grande liderança, né? Estava Eduardo Said, que era membro do parlamento, estava o casal Abulosos, que eu conheci nesse momento, e outros tantos, e guardo isso como um dos momentos mais impactantes da minha cobertura de jornalista. Não, realmente foi um momento que é uma honra para nós, e um privilégio para todos. Neste caso, foi um momento, naquele momento eu estava em Bolívia e a gente cantava esperanças de que foi um exercício muito doloroso para nós, porque nós tivemos que reconhecer que abrimos mão de 78% do território em troca da paz. E eu acho que nisto existe uma sabedoria salomônica. E deixo isto aqui mesmo. Senhor Paulo... Beatriz havia perguntado como estão os entendimentos para a unificação dos grupos, né? Você tem aí o Fatah e o Hamas. E nesse momento, a gente já tem informação de que eles estão se unindo face ao perigo eminente, né? que apresenta essa expansão de Israel através dos atos do Trump, né? Este é um processo que está avançando. Nesta próxima semana haverá uma segunda reunião entre todos os contingentes para já colocar aquela plataforma em prática. Sem dúvida, nós temos diferenças. Temos diferenças ideológicas, temos diferenças políticas, só que o desafio é maior agora. Não é um momento de uma luta ideológica, é um momento de enfrentar a ocupação e enfrentar todas aquelas manobras que querem apagar o nome da Palestina. Portanto, vamos ter que deixar de lado estas diferenças ideológicas e enfrentar o que exige o momento atual. Enfrentar esta narrativa de Trump-Netanyahu que quer acabar e aniquilar a questão palestina. Queria ver se a Jaqueline tem mais alguma coisa para... Eu ia fazer, porque nós temos perguntas do público, eu só ia fazer uma pergunta muito rápida, né? Assim, sabe-se que o Líbano recebe muitos refugiados palestinos. Eu queria, se o senhor pudesse falar um pouco, como fica a situação desses refugiados, que já vivem uma situação tão difícil, diante da crise que está acontecendo agora no Líbano. Acho que esse tema dos refugiados é um tema muito sensível, né? Então, só se o senhor falasse rapidamente para que
público nós pudéssemos passar algumas dessas perguntas. Obrigado, Jaqueline. Obrigado desde nossa diáspora. Em 1948, mais da metade do povo palestino, temos 6,5 milhões de palestinos refugiados. Muitos deles vivimos em campos de refugiados. 58 campos de refugiados. E falando do Líbano, não é só Líbano, a quem expresso nossa solidariedade pela tragédia que acabou de passar, também na Síria, que foram objeto de ataque, inclusive por aquelas forças que atacaram os campos de refugiados na Síria. Nossos refugiados são refugiados várias vezes. Tem uns que saíram da Palestina para Gaza, de Gaza foram expulsos para Iraque, de Iraque para a Síria, de Síria para a Jordânia, alguns que acabaram chegando, inclusive, aqui do Brasil. A médula, eu falei no início, a coluna vertebral da causa palestina é a questão dos refugiados. Quando 88% da população palestina, mediante um processo de limpeza étnica em 1948, foram expulsos do território onde foi criado o Estado de Israel. Portanto, se não tem uma solução real para esta questão, todo será uma perda de tempo. Segundo as resoluções das Nações Unidas, existe a resolução 194, o Israel está obrigado a tratar o assunto dos refugiados conforme esta resolução 194. Tem direito a retorno, a indemnização, e Israel tem que reconhecer, isso que eu falei no início, Israel tem que estar frente a este espelho, a classe política israelense, e reconhecer o que aconteceu. Não podemos, a memória não se apaga. E se eles contam que com esta iniciativa de Trump que a gente vai esquecer, nós não vamos esquecer. Se tivéssemos esquecido, já faz mais de 70 anos, a primeira geração faleceu. E o que está enfrentando a ocupação é uma nova geração que, inclusive, nasceu durante a ocupação. Não sigam contando e não sigam fugindo do compromisso de enfrentar a realidade. Existem refugiados e precisam recuperar seus direitos, do mesmo jeito que aqueles que foram vítimas, com quem, inclusive, expresso minha solidariedade, aqueles que foram vítimas do Holocausto, eles foram recompensados. Os regimes que cometeram este Holocausto tiveram que reconhecer. Israel tem que reconhecer sua responsabilidade. Do mesmo jeito, inclusive, através dessa tribuna, Inglaterra tem que reconhecer sua responsabilidade. Inglaterra foi a causa de todos os males que aconteceram no momento, em 2 de novembro, promete criar um lar para os judeus. Não por amor aos judeus, é por preservar seus interesses, por interesses do canal. Amor ao dinheiro dos Rothschild. Exatamente, é por amor ao canal Suez, aquela via marítima importantíssima, e por interesses também do petróleo, que acaba nascendo como fonte principal e está sendo, por o momento também, uma fonte principal. Analisem por que temos tantos conflitos naquela região. Até o momento, ontem, faz 2 dias, aquele conflito. O gás, o petróleo, a situação estratégica. Assim que Inglaterra, voltando, tem que reconhecer seus também sua responsabilidade histórica. E o primeiro passo é reconhecer ao Estado da Palestina. O Estado de Inglaterra ainda não reconhece. Embaixador, nós vamos abrir para o público, mas eu queria lhe colocar uma questão que é importante também, sobretudo nós temos alunos aqui ouvindo. Da mesma forma como eu mencionei na última visita que encontrei o importante papel da Embaixada e dos brasileiros na solidariedade com o povo palestino, eu encontrei muitos jovens israelenses que, arriscando inclusive quando voltavam
para o território de Israel serem presos, estavam lá solidariamente com os palestinos. E eu acho que isso também é pouco conhecido, pouco divulgado, porque não há liberdade suficiente nos meios de comunicação no de Israel para dar voz àqueles que lutam justamente pela libertação da Palestina dentro de Israel. Eu gostaria que o senhor fizesse uma palavrinha e em seguida a gente abre para o público. Nossas mãos e o nosso coração está aberto para todos aqueles que são solidários e que reconhecem que o povo palestino tem direito ao igual que eles. Eu saúdo todos os israelenses que trabalham conjuntamente conosco pela paz, um setor minoritário, mas é importante e que tem toda nossa consideração. Do mesmo jeito que um palestino que expressa seus desejos e expressa suas ideias políticas é perseguido, também do mesmo jeito os israelenses. O melhor exemplo está sendo Elan Papé, que todos conhecem aqui, Beatriz, você chegou a conhecer pessoalmente, e que tem seus livros, e que acabou fazendo aquela confissão por escrito sobre a limpeza étnica que praticou Israel contra os palestinos. Assim que toda a nossa consideração e carinho a todos os israelenses, a todo judeu que também expressa seu desejo de viver em paz e harmonia conosco. Eu sei que tem perguntas, né, do público. Sim, podemos. Temos aí dos alunos, né? Quem é que vai ler para o embaixador? Gostaria de saber sobre as relações entre o Brasil e a Palestina antes e durante a pandemia. Pergunta de um aluno, cadê o nome do aluno? Do Francisco Brasil, né? As relações são boas. Como se sabe, existe uma embaixada palestina aqui no Brasil que cuida dos interesses e das relações entre Brasil e Palestina. E do mesmo jeito existe um escritório que não tem caráter, não tem status diplomático, porque ainda nós não somos um Estado soberano no terreno, só que funciona com um embaixador, com uma equipe diplomática muito importante que também goza de todo o nosso carinho e de toda a nossa consideração. Durante a pandemia, o Brasil fez doações importantes para nós, para combater esta pandemia, este flagelo que atinge toda a humanidade, e nós agradecemos todo tipo de apoio que está brindando o Brasil, não somente para a Palestina, inclusive com muito altruísmo e com muita consideração, esta mão que foi estendida ao Líbano, depois daquela tragédia do porto de Beirute, que também sempre coloca o Brasil em um patamar muito importante. O povo brasileiro é muito querido, muito amado em todo o Oriente, na Palestina, no Líbano, em todas as partes. Aí, embaixador, Duda Auerbach é um jornalista brasileiro que está vivendo em Israel já há alguns anos. Diz que no Líbano o Hezbollah é a mão armada dos palestinos e também um grupo terrorista. O que o senhor diz do papel do Hezbollah? O Hezbollah é um partido do Líbano, não é? Está no parlamento, inclusive. Já está, eu acho que já está respondida. O senhor Duda, inclusive, fez outro comentário sobre o Estado teológico e também foi respondido. Bianca de Jesus, jornalista do jornal Inverta. O mundo enfrenta um desafio da pandemia do coronavírus. Como é que está lá na Palestina a questão
Né? Eu sei que na faixa de Gaza está terrível, por causa do cerco de Israel, não está chegando nem medicamentos, não é? Não, a pandemia está na sua segunda volta, vamos dizer, segunda onda na Palestina, em Israel. Como sabe que Palestina e Israel é um só território que não é fácil de controlar o movimento e lamentavelmente estamos enfrentando uma situação muito delicada com a falta de recursos para poder talvez a faixa de Gaza tem menos casos que a própria Jerusalém e próprio território palestino da Cisjordânia. O fato de que também em Israel eu responsabilizo, claro, é uma pandemia que é difícil dizer agora a esta altura do campeonato como foi a causa, mas eu acho que nós tomamos este assunto de maneira muito ligeira. Tem muita gente que não acredita e acabamos pagando este preço. Não somente na Palestina, não somente em Israel, em todo o mundo, inclusive aqui em Brasil. Esta pandemia é algo sério que a gente tem que enfrentar com medidas e que tem que ter consciência de que nós, cada um pessoalmente, tem que tomar estas medidas para poder alcançar um controle social e um controle nacional. Na Palestina, pagamos como 300 vítimas mortais. Em Israel tem mais de 1.300, 1.400 vítimas. Lamentável, porque nós expressamos, inclusive, solidariedade com todas essas famílias que acabam perdendo um ser querido. E também estendo nossa solidariedade com o nosso irmão, o povo brasileiro, e que é uma batalha conjunta de toda a humanidade para poder alcançar um estado saudável para todos. Como? Momento. Ângela, tem a pergunta? Sim, aí. Quem é que está com as perguntas do público? Com as sanções e embargos, vamos ver, onde é que está aqui? A Vanessa está colocando a pergunta, a Ângela ela vai ler, porque essa é a continuação da outra pergunta. Sim. Posso fazer... Desculpa. Não, Ângela, pode. A professora Ângela fazer uma pergunta. Posso passar? Claro. Como as sanções e embargos provenientes do governo de Israel ao povo palestino e seu território, que vão além das agressões militares, gostaríamos de saber como o governo e o pessoal médico estão tomando as medidas sanitárias e cuidados gerais diante da Covid-19, diante dessas criminosas sanções impostas pelo governo de Israel. Essa é a pergunta que lemos aqui, que chegou para a gente. Nós temos o nome de quem fez a pergunta? Eu acho que, em parte esta pergunta foi respondida. Sim. É difícil, digamos, um território que estamos compartilhando, que é Palestina e Israel, Palestina, território, movimento de colonos, etc. É muito difícil de controlar esta situação. Nós, cada vez que descobrimos, por exemplo, uns casos em um povoado, se declara estado de emergência naquela localidade. Sem dúvida, a presença da ocupação, a presença das tropas da ocupação, impede, em alguns casos, nossa movimentação entre um lugar e o outro, impede que o equipe médico chegasse a aquelas localidades. O governo palestino acabou criando comitês populares nas localidades
nas aldeias, nos povoados, nos campos de refugiados, onde o governo não consegue chegar. Pelas medidas israelenses, estes comitês populares se encarregam de identificar os casos e tratar de dar com os recursos limitados que temos, dar a atenção médica. Obviamente, a causa central para poder enfrentar é a ocupação militar israelense que impede nossa movimentação. Por exemplo, nestes momentos existe cierre, fechamento de todo o território por causa das feriados judaicos. E isto impede nossa movimentação de levar equipe médico, de levar material médico. Queremos agradecer, neste caso, à União Europeia que tem fornecido para nós bastante material médico para poder controlar e para poder enfrentar esta pandemia. Acho que vocês, inclusive, através da mídia, conseguiram ver alguns casos que foram expandidos no mundo inteiro. Aquele jovem que ficou sentado na janela, esperando, olhando. É triste, mas esta situação está com todos os nossos recursos ao nosso alcance, estamos enfrentando. Se me permite o senhor Paulo, é uma lição para Israel, para entender também que a ocupação militar não resolve esta convivência entre os dois povos. Por exemplo, o vírus não respeita fronteiras, as pandemias não respeitam fronteiras, e o muro não vai trazer paz, e não vai trazer para Israel a segurança, também não está trazendo soberania e estabilidade para a Palestina. Toda a normalização, todos os intentos dos Estados Unidos de impor sua narrativa, de impor seu projeto, não vai trazer a paz. Eu acho que é uma lição para Israel e para nós, de que nós temos que sentarmos a uma mesa de negociação sob a base do direito internacional e não direito religioso. A religião não resolve. O direito internacional é o que resolve. Exatamente. Veja aí a Beatriz Corsino, aluna do curso de Relações Internacionais da UFRJ, de que modo as relações da Palestina com os outros estados do Oriente Médio foram abaladas ou fortalecidas pela pandemia. A busca de recursos para o combate ao Covid gerou mais empatia ou disputa entre os países? Eu acredito que a pergunta é um pouco, não sei, não tem a ver a pandemia com as relações políticas com os países em torno, não? Neste caso. Sim. Nós recebemos apoio de todos os países quanto à pandemia, porque a pandemia está atingindo a todos. Quer dizer, recebemos da Jordânia, do Egito, enquanto já estamos falando da pandemia. Agora, a relação política é outra. A relação política já está sendo afetada pelo processo de normalização das relações entre Bahrein, Emirados e Israel. Eu acho que se pode formular a pergunta de outra maneira para Daniel. Daniel. Posso ler a pergunta? Ele já respondeu, embaixadores. Daniel Souza, aluno do curso de Ciências Sociais. Né? Aqui, Kathleen Maria Lunch, aluna do pós-graduação de História,
Senhor Ibrahim, o senhor considera que há ou houve uso excessivo da memória do evento de Shoah para legitimar a construção do Estado judeu? Bom, nós não aceitamos, no século XXI, voltar à época da Idade Média, de construir um Estado sob uma base teológica. E, como do mesmo jeito, não aceitamos criar um Estado islâmico na Palestina, não podemos aceitar também que na Palestina se cria um Estado judeu, nesta Palestina histórica, que vai excluir outros. Neste território existem judeus, existem islâmicos, existem cristianos de diferentes tendências. Portanto, ser excluyente não resolve o problema. É claro, ter e manter e preservar a fé judaica é algo que eu devo apoiar, e apoio, do mesmo jeito que eu apoio também aqueles que têm credo e têm fé cristiana e muçulmana, eu tenho que respeitar e apoiar. O Estado não pode ter uma religião. Este é o nosso modo de entender. Isso voltar antes da Revolução Francesa. Eu acho que será um retrocesso para toda a humanidade. Nós reconhecemos ao Estado de Israel como um Estado nacional, sim, com todos os seus componentes. Lá temos quase 2 milhões de árabes, cristianos e muçulmanos. Tem outras também, tem outros de outras religiões ou de outras ideologias. Assim que nós não aceitamos, não compreendemos criar no século XXI um Estado sob uma base teológica. Que a relação dos palestinos com a esquerda israelense? Nós temos relações com a esquerda, com o centro, nós abrimos janelas e portas de conversação que não tocam todos. Inclusive, a hora de fazer e estabelecer a paz e a negociação, você se senta assim na mesa com os inimigos. A paz se estabelece entre inimigos. Temos excelente relação e eu acho que foi mencionado isso quando Beatriz falou das relações e a solidariedade dos israelenses com uma solução pacífica. Eu não diria solidariedade com o palestino ou com os palestinos. Esta esquerda e este grupo de israelenses, independentemente de sua tendência, querem a paz e querem viver em paz e compartilhar, partindo daquele espírito de 1947. Compartilhar para poder chegar depois a um convívio mais ameno e mais saudável para ambos. Vamos ver. Posso? Ângela, por favor. Posso ler a pergunta do Igor Aguiar Rodrigues? Ele diz o seguinte: gostaria de um comentário do embaixador sobre o fato do dia 14 de julho, onde o Estado da Palestina foi removido do mapa virtual no Google Maps. Entramos em contato com o Google e houve uma campanha na qual, inclusive, nós participamos. Google disse que nunca foi colocado o Estado da Palestina. Portanto, não foi removido, segundo o Google. Portanto, fizemos uma campanha, senhores, é hora então de colocar que a Palestina e o Estado palestino seja colocado no Google. Assim que é hora, e pedimos, inclusive, através dessa tribuna, que o Google também se atualize, que a Palestina existe, que a Palestina existiu. E se tivessem qualquer dúvida,
eles podem voltar, inclusive, ao Antigo Testamento, não somente a 1947. Pamela? Pamela, querida. Ângela, vai ler? Posso ler. Pamela Bugosa pergunta: queria saber do embaixador como ficou a briga com o Eduardo Bolsonaro. Ele se desculpou ou a diplomacia brasileira foi jogada no lixo naquela situação? Eu acho que deveria perguntar ao senhor Eduardo, não a mim. Já são assuntos muito internos e haveria que perguntar, neste caso, ao senhor Eduardo, que é parlamentar, que é o filho do como presidente. embaixador, não imiscui, não se mete em assuntos internos da política brasileira. E acho que o senhor Paulo também concorda comigo, não? Não precisamos mais discórdias e problemas, não? Com os problemas que a gente tem agora com Netanyahu e Trump, eu acho que é mais que suficiente. Com certeza. Ângela, aí. Diego Casagrande, ele coloca a seguinte questão: embaixador, qual é a maior dificuldade que a Palestina enfrenta hoje para botar fim a essa guerra que já matou tantas pessoas durante esses anos? O discurso do nosso presidente, agora, faz uns dias, na Assembleia Geral, ficou bem clara a posição da Palestina. Estados Unidos, Trump e Netanyahu está pressionando por todos os meios para impor sua versão e sua narrativa. Nós não confiamos no Trump e menos no Netanyahu, que não reconhece aos palestinos, não reconhece ao outro e segue com a ocupação e com a colonização, inclusive com aquela intenção de anexação. Nós, desde 1988, e Beatriz estava presente na Argel, em 1993, apostamos numa solução de 2 estados para 2 povos, que pode acontecer depois, inclusive já isto foi mencionado, vamos deixar isto para as futuras gerações. Já que não é confiável que Estados Unidos dirija um processo de paz, nós exigimos e pedimos ao secretário-geral que, a partir de janeiro, chamar para uma conferência internacional com capacidade de decidir, com capacidade de impor, não somente em Israel, inclusive impor nos palestinos uma solução, e a solução de 2 estados. Não excluímos, obviamente, não podemos excluir nesta conferência internacional aos Estados Unidos, só que os Estados Unidos não podem ficar como o dono, o único patrão deste processo. Parte deste consenso internacional existe quarteto, fundamentalmente nas Nações Unidas, existem uma série de resoluções desde 1947 que serve como base para preservar os direitos de Israel, segurança, em continuidade, em viver em paz e também que preservasse os direitos nacionais inalienáveis, baseados na Carta Magna, baseado naquele direito sagrado à autodeterminação. Existe o território palestino que nós aceitamos. Nós, em 1988, aceitamos 22% em troca da paz. De todos os 100% da Palestina, aceitamos 22%. Nós não abrimos mãos, e isso está avalado pelo direito internacional, avalado pelas resoluções do Conselho de Segurança. Não é um capricho, não é uma imposição nossa. A comunidade internacional diz que a Palestina deve aceitar 22% e pôr fim a este conflito.
nós aceitamos este mandato da comunidade internacional. Nós acompanhamos esta comunidade internacional. Quem não acompanha é Israel. Portanto, esta comunidade internacional tem uma responsabilidade histórica conosco. Incluímos aí Inglaterra, França, Europa, todos os países, aqueles que... Tem muitos países que reconhecem, dizem que 2 estados para 2 povos. Inclusive Inglaterra, 2 estados para 2 povos. Bom, por que não reconhecem todo outro estado? É hora de que a comunidade internacional pressionar tanto a palestinos como a israelenses como a árabes para aceitar os mandatos e esta base do direito internacional, as resoluções da ONU, ou talvez qualquer iniciativa que pode superar, mas não ao modo americano, de impor e de que o palestino tem que esquecer. Nós não vamos a esquecer, nós vamos a seguir, continuar na forma. Tem o palestino na mesa, na busca de solução. Sem o palestino na mesa, é uma busca falsa, por todos os pontos de vista. Tem uma pergunta aí, Ângela? Temos uma pergunta do Rafa Soriano, que ele diz o seguinte: por favor, pergunta sobre o anúncio pelo Fatah e Hamas da decisão por eleições gerais. Ele é um jornalista do MST. Temos um prazo de 6 meses para a realização de eleições, em primeiro lugar, locais nos territórios palestinos, Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, para escolher o parlamento local, posteriormente as eleições presidenciais e depois eleições do Conselho Nacional Palestino, que é o parlamento da OLP. Esperamos que em 6 meses consigamos já realizar este direito e esta obrigação nossa de realizar as eleições locais, presidenciais e a nível inclusive da OLP, do Conselho Nacional Palestino. O que não é fácil. Outra pergunta aqui. Da Lúcia Mari Ramos, ela diz o seguinte: embaixador, o que você acha da cobertura da mídia mundial sobre o que acontece na Palestina? Deficiente e alinhada, lamentavelmente, a versão israelense e a versão americana. Graças a Deus que contamos com espaços como este que acabam de oferecer para nós, para poder expressar nosso ponto de vista a esta imprensa internacional, lamentavelmente é alinhada à versão e à narrativa israelense. Assim é também toda a imprensa aqui nacional, não é? No Brasil não tem nenhum jornal, nenhuma televisão defendendo o povo palestino. Todo mundo alinhado, não é? Com a causa do senhor Trump. A isenção alinhada, né? É assim que se chama. É um jornalismo isento, mas alinhado. É uma novidade das últimas décadas. Tem mais uma pergunta. A Renata é uma querida orientanda minha. Posso ler, já que é da Renata, eu vou ler. Como o embaixador avalia a criação da organização, da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina? Uma tentativa de atenção especializada ou um distanciamento do direito internacional para os refugiados? Não, a ONU foi criada a partir de 1948, quando a diáspora palestina brinda apoio logístico a todos os refugiados, especialmente no Líbano, Síria,
nos 58 campos de refugiados, nós avaliamos a ajuda como algo positivo enquanto existe esta questão dos refugiados. Nós esperamos que esta questão dos refugiados seja resolvida o antes possível, para também, já neste caso, desfazer esta agência que foi criada para um fim específico. O papel da UNRWA é um papel fundamental, inclusive um dos castigos que Trump fez contra a UNRWA é recortar aquele subsídio obrigatório que eles davam a esta agência internacional. Estados Unidos fez muitos castigos contra nós, além de reconhecer a Jerusalém como capital, apoiar a anexação, trasladar a embaixada, cortar a ajuda, fechar a representação diplomática, lançar este acordo do século, pressionar outros para normalizar relações com Israel. Também cortou aquele subsídio a uma agência tão importante que é um alívio para os refugiados palestinos. Coloca com toda a propriedade que existem meios de um jornalismo independente que se apoiam à causa palestina. E é verdade, a gente estava falando da mídia mainstream, não das mídias alternativas, né? Tem uma outra pergunta. Sim, eu acho que estamos chegando ao nosso final. Né, mas tem uma pergunta importante, Paulo, que eu acho interessante que o embaixador possa... essa pergunta é interessante porque o embaixador pergunta-se, né, se há algum canal de informação sobre a Palestina que o embaixador pudesse recomendar. Eu acho que isso é de interesse para todos os que estão nos acompanhando. Eu acho que seria bom se o senhor que acaba de fazer a pergunta pode mandar seu e-mail, e com muito prazer vou mandar para ele não somente canais, também alguma bibliografia e alguns websites que é muito difícil agora mencionar para não acabar caindo que estamos promovendo um contra o outro. Pode haver ciumeira, embaixador, de uns e outros. Então, neste caso, para não cair nisto, podem mandar, senhora Beatriz, tem nosso e-mail, meu telefone em particular, que não é um segredo, um telefone público, com muito prazer. E, inclusive, qualquer dúvida, se querem saber, se querem perguntar, com muito prazer, podem usar tanto o telefone, WhatsApp, o e-mail da embaixada. Embaixador, o tempo está terminando, mas é uma questão que é uma inquietação minha de muito tempo que não tive a oportunidade de lhe colocar, e eu acho que até o público pode se interessar nessa questão, que é o seguinte: depois de muitos anos, a França acabou, os médicos, enfim, que trataram de Arafat, acabaram reconhecendo que ele tinha efetivamente sido envenenado. Eu me lembro de ter lido essa reportagem com muito tempo depois do episódio, né, da morte do querido, né, uma pessoa, um estadista, né, que eu tive o privilégio de entrevistar e que foi tão importante na luta do povo palestino. Embaixador, o que eu queria lhe perguntar é se a Palestina, as autoridades, a partir desse reconhecimento, tomaram alguma iniciativa. As circunstâncias atuais não permitiram prosseguir com esta investigação. Nós não temos dúvida de que ele foi envenenado, do mesmo jeito que foram eliminados vários líderes, tanto palestinos como árabes, que constituíam tropeço e uma pedra no caminho dos projetos
coloniais, tanto de Israel como dos Estados Unidos. De toda maneira, vai chegar um momento e nós não perdemos a esperança e também não perdemos este direito de seguir investigando a morte de nosso líder, o saudoso líder Yasser Arafat, fundador da causa palestina, fundador da Palestina contemporânea. Alô? Olá. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Pedi para a professora Ângela fazer suas considerações finais, depois a Jaqueline Ventapani fazer suas considerações finais, aí depois a Beatriz Bício, e em seguida o embaixador responde às questões colocadas pelas 3 professoras e vamos dar por encerrado esse magnífico debate sobre a Palestina. Aí, Ângela. Ok, obrigada. Embaixador, eu agradeço muitíssimo pela sua presença aqui conosco. Acho que foi fundamental, dentre tudo que você falou, me permita chamá-lo de você, eu queria destacar o fato de que a busca da paz, né, no nosso planeta é tão necessária, né, sobretudo na região do Oriente Médio, sobretudo na região da Palestina. Ela nos mostra, por exemplo, que violência, construção de muro, ocupações, nada disso é caminho para se buscar a paz, muito pelo contrário, são práticas que tendem a levar à exclusão, à segregação, à eliminação do outro. E isso é algo extremamente preocupante, sobretudo nesse momento que a gente se encontra. Estamos no século XXI, acreditávamos que a razão prevaleceria, acreditávamos, né, nos nossos valores civilizacionais, e nada disso, na verdade, nós estamos vendo muito pelo contrário. Hoje, cada vez mais, com a chegada da extrema-direita ao poder em alguns países, inclusive aqui no Brasil, a gente vem se assustando com determinadas narrativas e até mesmo com determinadas práticas. E aí eu queria, se o senhor pudesse, antes de se despedir, falar alguma coisa a respeito da ameaça à cultura palestina, diante de tudo que está se vivendo hoje na região. Então, eu gostaria de encerrar essa minha participação agradecendo muitíssimo e pedindo, se o senhor puder, que faça algumas considerações sobre isso. Como é que a gente pode, de uma certa forma, colaborar no sentido da preservação dessa cultura palestina tão ameaçada diante dessas ocupações e diante dessa segregação que a gente está vendo? Obrigada. Jaqueline. Bom, eu vou falar só mesmo um agradecimento, embaixador. Realmente é uma aula, eu acho que é importante trazermos essas questões, especialmente, como eu falei antes, nós temos um público de muitos jovens, muitos alunos de vários cursos, acaba sendo um conhecimento um pouco distante deles, muitas das vezes. Não temos, como foi muito bem dito, né, uma mídia que nos tragam essas informações. Então, assim, eu queria agradecer muito, são pensamentos diversos aqui, nós tentamos atender aos muitos que fazem perguntas, mas imagina, transmitirmos isso por vários lugares diferentes, né? Tem toda uma logística. Eu deixo aqui agradecimento à Vanessa, eu deixo agradecimento a uma equipe de alunos que fica conosco aqui dando suporte, e é um pouco complicado, às vezes, encaixar tudo, o funcionamento, mas é excelente, foi uma aula, realmente, de história contemporânea, e principalmente eu reforço o que a Ângela disse, e muitas vezes o que o senhor disse, né, que eu acho que é uma reflexão em torno da questão da paz,
né? Muros não trazem paz, nunca trouxeram e jamais trarão, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, foi uma honra para todos nós, né? E para todos que estão nos ouvindo também. Muito obrigada. Da minha parte, eu digo, eu sou suspeita porque eu conheço o embaixador e me considero uma amiga do embaixador há muito, muito tempo. Admiro enormemente o trabalho que ele desempenha, com o rigor profissional, mas ao mesmo tempo com um tato pessoal, que permite que ele tenha, como nos mostrou aqui, um diálogo com segmentos muito diversos da sociedade, né, sempre de uma forma muito construtiva. E, por outro lado, também posso dizer que sou suspeita porque eu acompanho a causa palestina e o problema também do lado de Israel desde a década de 70, e eu aprendi muito com o povo palestino do que significa amor à pátria, amor à terra, né? E a possibilidade de transferir de geração em geração esse amor, essa dedicação a uma causa, por mais que seja uma causa que por momentos parece que se fecham as portas, mas a bandeira da Palestina, do Estado palestino, é carregado de geração em geração, e isso só pode ser um motivo de orgulho e um motivo de admiração de todos nós. Nesse sentido, mais uma vez, embaixador, muitíssimo obrigada. Essa parceria nossa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da sociedade civil através da Diálogos do Sul, se sente honrada, nós sentimos felizes de que nossos alunos possam ter tido essa oportunidade de ouvir do senhor, de ouvir de você, questões que não são frequentes de se discutirem, né, como já vimos, e isso me resta agradecer essa oportunidade e dizer também que as portas desse espaço ficarão abertas para novos encontros, porque, sem dúvida, com toda essa perspectiva que o senhor traçou do que vai acontecer nos próximos 6 meses, teremos o maior interesse de convidá-lo novamente para ver os desdobramentos desse processo. Então, da minha parte, muitíssimo obrigada. Bom. E o Paulo? Acho que o Paulo e aí o seu embaixador fecha. Isso. Olha, nós tivemos um público bastante participativo, inclusive aí gente lá de Israel acompanhando aqui a Diálogos do Sul, não é? E perguntas bastante pertinentes. Para Diálogos do Sul, né, essa parceria com 2 universidades é realmente muito importante, motivo de grande orgulho para nós. E orgulho que é aumentado aqui com a presença do embaixador, decano do corpo diplomático, né, e que deu essa magnífica aula aí para todos nós. Diálogo do Sul é isso, embaixador. Diálogo do Sul é isso. É uma trincheira dos povos em luta que está inteiramente à sua disposição. Bom, eu quero agradecer profundamente as palavras de carinho que acabo de receber e também este espaço muito, muito importante para nós. Palestina agradece, não somente eu. Todo o meu povo agradece, porque nós precisamos deste espaço. Um dos pontos mais importantes, eu acho, que a questão palestina teve que enfrentar é tratar de anular ou apagar a voz e a imagem da Palestina. E, portanto, quando eu agradeço este espaço, é porque sabemos a importância de que nossa voz possa chegar. Assim que quero agradecer a todos os alunos que estavam presentes. Eu vi algumas mensagens de gratidão e de agradecimento e
de reconhecimento, meu reconhecimento e minha gratidão a eles. E digo para estes alunos, estudem e aprofundem seu conhecimento. Estamos vivendo num mundo que está praticamente uma etapa nova da vida. E esta nova etapa da vida, onde a tecnologia quer se impor acima dos direitos humanos e do conhecimento. Assim que não deixem que esta nova etapa da vida anule seu conhecimento e anule seu modo de pensar. Claro que somos do Sul com muito orgulho, nos identificamos, somos do Sul e queremos e trabalhamos, e como humanidade inteira temos que trabalhar para esta união entre Norte e Sul, e de que o Norte não voltasse aquelas épocas onde prevalecia a discriminação e prevalecia colonialismo e todo o que trouxe aquele Norte de coisas ruins. Queremos as coisas boas do Norte para que tenhamos uma integração entre Norte e Sul e superar. É um momento muito realmente delicado. Pela tecnologia querem roubar a economia. Talvez o momento não é de um enfrentamento militar. Esperamos que não. Mas sim, existe uma luta muito forte atualmente e que se manifesta de diferentes maneiras. E essa é a minha mensagem para a juventude que está escutando, que não deixem que a tecnologia e esta correria anulasse seus pensamentos. Eu agradeço a Beatriz suas palavras de aliento. Sinceras. Para mim é uma grande honra de estar agora e sempre com vocês, não somente como diplomata, também como colega de vocês, que eu sou jornalista, a Jaqueline e a Paulo, e vou deixar a Ângela para o final, para responder sua pergunta sobre a questão da cultura. Me sinto muito honrado de conhecer hoje mais 3 ou 4, também a Vanessa, que esteve no início, depois sumiu. Eu acabo de conseguir, de conquistar, se Deus quiser, uns 4 amigas e amigos novos, para mim, pessoalmente, e para a causa palestina, que é motivo de muita honra. A cultura palestina está em boas mãos. Somos um povo sem ânimo de grandeza ou de autossuficiência. No momento que nós aceitamos 22%, eu mencionei que essa era a questão salomônica, a sabedoria salomônica. Porque eu considero que esta cultura é minha. A cultura palestina está nos campos de refugiados, a cultura palestina está na diáspora, a cultura palestina está na América Latina. O palestino leva a sua palestinidade onde quiser que vai. E eu acho que isto é a garantia de que a cultura palestina está em boas mãos. O fato de que nós estamos no terreno, na Palestina, essa é a primeira garantia. Vou levar como exemplo, e não é para assustar os amigos israelenses que me estão escutando nestes momentos. 120.000 palestinos ficaram depois da criação do Estado de Israel dentro da Palestina, dentro de Israel, digamos. Estes 120.000 agora são quase 2 milhões. Uma força, inclusive, importante dentro da vida, inclusive, política. Isso quer dizer que os palestinos estão conservando sua história, estão conservando sua cultura. Visitando campos de refugiados, você vai encontrar os bordados
a comida, o acento, o vocabulário heredado de geração em geração. Outro exemplo dentro de Gaza e de Cisjordânia. E quem está enfrentando a ocupação israelense? São os jovens. Estes jovens que não abandonaram, heredaram das outras gerações de pai, mãe e avô esta cultura e estão preservando. Inclusive, estão criando, são muito criativos em modernizar esta cultura, modernizando a vestimenta, modernizando a gastronomia, modernizando as novas expressões culturais. Não quero me estender mais, a cultura palestina está em boas mãos e, obviamente, vamos a seguir trabalhando. Existe, além do Ministério da Cultura, existe a sociedade civil, várias instituições que estão cuidando, porque sabemos que um país desculturizado é fácil de dominar. E não vamos deixar que nos dominem, todo o contrário, queremos esta interação entre as culturas, para depois, nós sabemos quando, criar uma cultura multifacética humana. Não perdemos a esperança, só vamos deixar já para outras gerações. Muito obrigado pelo espaço, pela solidariedade, pelo carinho. Palestina está em boas mãos, tendo amigos. Um abraço, embaixador, um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Ficamos aqui chamar a Vanessa para fazer aí a vinheta de encerramento. Um beijo aí. Obrigado. E